Você talvez já viu em alguns filmes que mostram, tipo, alguns super-heróis que são, tipo, imortais, ou que têm alguns superpoderes que simplesmente fazem com que eles não morram. Porém, você sabe quais que são os tipos de imortalidade? Então, olá! Meu nome é Vitor Hugo e neste vídeo vou te explicar teorias de uma possível imortalidade humana. Para começar, imortalidade digital, que seria basicamente transferir o que a gente chama de consciência para um formato ou dispositivo digital, meio que armazenando a consciência com a ideia de digitalizar e depositar a nossa mente em um sistema de computação bem avançado, em que nessa teoria a gente teria uma interação virtual, em que a consciência digital poderia interagir com o mundo através de avatares virtuais, em um ambiente virtual controlado. Um exemplo tipo aquele negócio da Meta, que teve de realidade virtual, proposto pelo Mark Zuckerberg. Só que não teria a nossa parte humana, seria só a parte digital. Só que nessa teoria, seria preservados nossos pensamentos, ideias, emoções e a nossa personalidade. Seria tipo uma vida em um formato digital. Mas seria através de que ferramentas? Talvez uma inteligência artificial possa simular o comportamento e possíveis decisões da consciência digital. Mas claro que também a gente precisaria ter uma tecnologia extremamente avançada e também uma neurociência bem acima do que a gente sabe hoje. Porque a gente precisa de técnicas mais avançadas para mapear e entender melhor a complexa estrutura do nosso cérebro. E também para níveis maiores e mais eficientes, teríamos que ter mais avanços na computação quântica, para termos um poder de processamento que se equipare ao do nosso cérebro. Mas como que, de fato, essa teoria poderia trazer a imortalidade? Ela seria uma forma de existência após a nossa vida física, mas que, na teoria, preservasse a nossa identidade e pensamentos. Que era como se a gente vivesse em jogos reais, através de mundos virtuais. E, inclusive, por curiosidades, existem filmes como Transcendence, que meio que explora a ideia de um upload mental, colocando a mente humana em um computador. Além disso, na realidade, já existem alguns projetos de upload mental, como a 2045 Initiative. A imortalidade cibernética é um pouco parecido com a digital, mas a diferença é que na imortalidade cibernética haveria a fusão do corpo humano com máquinas para substituir órgãos e outras partes do corpo, em que, por exemplo, na teoria poderia ser usado órgãos artificiais, em que com uma possível tecnologia mais avançada poderíamos inventar algo que imite a função dos nossos órgãos, só que com uma tecnologia. Usaríamos próteses mais avançadas, em que equipamentos robóticos iriam substituir ou até aprimorar algumas funções do nosso corpo, tipo pernas que aguentam correr melhor e mais rápido, e poderíamos ter interfaces do tipo cérebro-computador, tendo conexões diretas entre o cérebro e dispositivos eletrônicos, tipo você pensar em abrir a porta e a porta abrir, através de tecnologia. Mas quais tipos de tecnologia que a gente precisaria usar? A gente ia precisar da tecnologia biônica para as próteses e possíveis substituições das partes do nosso corpo. Usaria a nanotecnologia para usar nanomateriais, materiais muito, muito pequenos, para reparar ou substituir tecidos do nosso corpo. E claro, precisaríamos de uma engenharia de tecidos, porque para criar os órgãos ou partes do nosso corpo substituídos, a gente iria precisar saber que materiais usar. Mas como que essa suposta imortalidade ajudaria? Ela iria prolongar a nossa vida ao substituir partes do nosso corpo que já estariam um pouco mais desgastadas ou mais usadas e surradas. Mas claro, poderia também aumentar um pouco as nossas capacidades físicas e mentais. E da curiosidade rápida, já tem empresas como a Neuralink, empresa do milionário Elon Musk, que desenvolve interfaces cérebro-computador, tipo de abrir a porta com um pensamento. E claro, também poderia ser usado alguns exoesqueletos, como já visto em alguns filmes ou séries, em que podem ajudar uma pessoa a andar ou realizar movimentos. E para uma associação bacana, talvez você já tenha ouvido falar daquele super-herói Cyborg, do Jovens Titãs. Mas do Jovens Titãs daquela série boa. Criogenia é o processo de preservação de um corpo humano em temperaturas muito baixas, tendo uma possível esperança de
reanimação da pessoa, em que o corpo humano é resfriado a temperaturas extremamente baixas para evitar a deterioração do corpo. E os corpos são armazenados em tanques de nitrogênio líquido, o que faz manter uma temperatura constante. Lembrando que o nitrogênio líquido tem uma temperatura de mais ou menos menos 195,8 graus Celsius. Só que para a gente avançar mais nesses estudos, a gente precisaria saber melhor da criobiologia, que é o congelamento das células e dos tecidos. E talvez a gente precisaria saber mais sobre nanorobôs na nanomedicina, em que poderia haver um potencial de usar nanorobôs para reparar danos no nosso corpo a nível celular ocasionados pelo congelamento. Mas como que essa tecnologia poderia ajudar a gente? Ela permite a possibilidade de reanimar um corpo no futuro. Isso quando a tecnologia médica poder oferecer alguma ajuda. Ela meio que oferece uma pausa no tempo do corpo até que futuros médicos possam ajudar. E por curiosidade, se você querer fazer um processo desses, a Alcor Life Extension Foundation oferece serviços de criogenia e mantém corpos em nitrogênio líquido. Lembrando que, caso você tenha interesse, o preço varia entre R$1 milhão para congelar o corpo inteiro ou cerca de R$400 mil para congelar somente o cérebro. Então, boa sorte caso você queira. Inclusive, alguns famosos já fizeram o processo de criogenia. E existem boatos que o dono da Disney, o criador no caso, foi congelado em processo de criogenia. A não tão falada imortalidade quântica é uma teoria que sugere a possibilidade da nossa consciência através de múltiplos universos, em que nessa teoria haveria a interpretação de vários mundos, em que a sua consciência poderia saltar para um outro universo paralelo em que você continuaria vivo. Sendo a ideia em que, num possível multiverso, sua consciência poderia sobreviver em outras realidades. Em que, para conseguir isso, precisaria de uma tecnologia extremamente avançada na física quântica, que já é meio difícil de explicar. Mas, em forma mais básica, é o estudo dos princípios que governam o comportamento das partículas subatômicas e suas implicações para a consciência, em que você teria uma vida eterna no multiverso, em que tipo você morreu, sua consciência vai para um outro multiverso em que você não morreu e que você está vivo. E por curiosidade, a teoria de muitos mundos foi proposta por Hugh Everett III, que sugere que todas as possibilidades acontecem em universos separados. Lembrando que na ficção científica há algumas séries e filmes que trabalham esse tipo de imortalidade teórica, como a série Rick and Morty. E agora a imortalidade biológica seria a capacidade de um organismo ou ser humano evitar o envelhecimento e a morte por causas naturais, em que você teria uma extrema regeneração celular, onde suas células poderiam se regenerar e se autocurar indefinidamente, o que evitaria o envelhecimento, mas não poderia te salvar, por exemplo, de uma bomba atômica jogada na sua cabeça. Lembrando que existe meio que espécies imortais de animais, como os organismos ou medusas Turritopsis dorni, que consegue reverter o seu ciclo de vida. Só que para alcançar essa tal imortalidade, a gente precisaria ter uma baita terapia gênica, com possível usos de tecnologia CRISPR, para reparar ou substituir genes danificados.
possivelmente prevenindo doenças e o envelhecimento. Também precisaríamos conhecer bastante sobre a engenharia de tecidos para saber ou desenvolver os métodos para regenerar órgãos e tecidos danificados. Porque afinal, nessa teoria, a gente teria uma regeneração contínua de células e tecidos que iria adiar ou até talvez parar o envelhecimento, em que poderia oferecer uma forma de vida jovem e saudável por muito tempo, parecido com os elfos que tem em alguns desenhos, que têm muitos anos, mas parecem ser bem novos. Lembrando que já existe pesquisas em desenvolvimento para a possível regeneração celular avançada. Só que essas pesquisas tendem a demorar bastante devido à complexidade da coisa. E o preço também. E agora a imortalidade através da regeneração total seria a capacidade de regenerar partes do corpo danificadas, cortadas ou envelhecidas, em que, em uma possível teoria, poderia restaurar membros inteiros. Lembrando que já existem alguns animais e espécies que conseguem, como algumas salamandras e as planárias, que mesmo que você corte ela ao meio, ela vai criar 2 planárias. Mas pode estar se questionando, tá, mas como que você pode matar então? Se ela consegue se meio que multiplicar, você bota fogo nela. Mas como que seria aplicável essa imortalidade em humanos? Talvez com um uso mais avançado de células-tronco, que são as células que conseguem se transformar em qualquer coisa. Tipo, a célula-tronco pode se transformar em uma célula do cérebro, pode se transformar em uma célula do braço, e assim por diante. Só que a gente tem uma quantidade muito baixa de células-tronco no nosso corpo. Porém, com uma quantidade maior, a gente poderia até talvez regenerar órgãos inteiros. Tipo o coração. Só que a gente teria que ter um avanço muito grande na biotecnologia e, claro, ter um conhecimento muito maior das células-tronco, para entender como que elas se, diferenciam, conseguem se transformar em qualquer célula do corpo humano. O que poderia ajudar numa regeneração de vários tecidos do corpo humano adulto. Que poderia ajudar, se a pessoa perdeu um dedo, simplesmente regenerar de volta. Mas lembrando que numa regeneração total e mais avançada, poderia até regenerar órgãos, como coração e pulmão. E não podemos esquecer que já existem pesquisas que estão tentando desenvolver isso, ou pesquisando mais a fundo as células-tronco, só que é algo complexo, caro e muito difícil de se mexer e manusear. Mas buscam, e principalmente o estudo em fígado, que já é um órgão que consegue se regenerar, e buscam também em órgãos um pouco mais complexos, como o coração. Isso seria um pouco parecido com o Wolverine e o Deadpool, que quebrou um braço, um pouquinho depois já tá curado. Ou levou um tiro, simplesmente depois, bala sai pra fora e o corpo volta ao normal. Mesmo que essas coisas que eu falei são teorias e por enquanto ainda estão no âmbito fictício, há algumas pessoas ou cientistas já pesquisando. Mas é algo bem difícil e caro. Então agora que eu te expliquei essas imortalidades teóricas, eu tenho uma meta de até o final do ano conseguir 100 mil inscritos e conseguir a famosa plaquinha. Então por favor me ajude a chegar lá. Valeu!